Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e então vamos dar início ao nosso primeiro encontro dos encontros com o GT de Públicos e Audiências da SOPCOM. Estes encontros partiram da nossa vontade, da Maria José e minha, enquanto coordenadoras deste GT, mas também da vontade de outros membros de outros GTs da SOPCOM, de cruzarem as dimensões deste grupo de trabalho em específico com outras áreas adjacentes a outros GTs da SOPCOM. Uma vez que o chapéu Públicos e Audiências é tão vasto, também é muito passível de se cruzar com outras áreas e subsequentemente com outros grupos de trabalho, daí também a pertinência da criação destes encontros. Este é o primeiro. Este encontro em específico procura articular temáticas associadas tanto ao GT de rádio e meios sonoros, como ao GT de comunicação intercultural, tendo sempre presente o eixo e o fio condutor dos públicos e audiências. Nós hoje vamos ter duas comunicações. Uma será assegurada pelo Luís Muniz, que já passarei a apresentar, do Instituto Politécnico de Porto Alegre e também do ICNova, e Manuel Antunes da Cunha, da Universidade Católica Portuguesa, de Braga, e também membro do Centro de Estudos Filosóficos Humanísticos. A ideia é cada um destes intervenientes fazer uma comunicação de mais ou menos 20 minutos e depois temos tempo e espaço para debate entre os presentes. A sessão está a ser gravada e depois facilmente também poderá ser recuperada. Eu passo então a apresentar o Luís Muniz, que será o primeiro a fazer a sua apresentação, tendo em conta este encontro. O Luís Muniz é doutorado em Ciências da Comunicação, com uma especialização em jornalismo pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É autor de 2 livros sobre jornalismo radiofónico, publicou vários capítulos e artigos em revistas nacionais e internacionais sobre rádio, jornalismo local e jornalismo online. É professor, como já tinha dito, de jornalismo no Instituto Politécnico de Porto Alegre e também investigador do ICNova. Foi membro fundador do grupo de trabalho de rádio e meios sonoros da SOPCOM, ao qual pertence, e é também membro fundador do projeto REC, Repórteres em Construção, que junta em rede vários cursos de jornalismo em Portugal. Integra atualmente a equipa do projeto Academia da Leitura do Mundo, o Jornalismo, a Comunicação e eu, da Fundação Calouste Gulbenkian. E hoje traz-nos uma comunicação com o título Estratégias e Práticas do Podcasting nos média portugueses. E, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Luís Muniz, quem agradeço muito, assim como ao Manuel Antunes da Cunha, por terem acedido estar presentes e também contribuírem para este primeiro encontro com o GT de Públicos e Audiências. Obrigada, Luís, passo-te então a palavra. Obrigado eu é que tenho mesmo de agradecer e, enfim, é uma honra, ainda por cima, ser o primeiro, não é, deste conjunto de sessões que o GT irá organizar e, portanto, agradeço muito o convite dar os parabéns, naturalmente, pela iniciativa à Maria José e à Marisa e a todos os coordenadores dos outros GTs que hão de participar também nesta iniciativa. Eu acho que posso partilhar aqui um PowerPoint. Está disponível para isso, não está? Está. Ok. Creio que já estão a ver. Ok, certo. Pronto, aquilo que eu irei apresentar, o título já foi aqui referido pela Marisa, Estratégias e Práticas de Podcasting nos média portugueses, e aquilo que eu pretendo aqui é, acima de tudo, lançar aqui algumas ideias para, eventualmente, depois nós discutirmos. É um estudo ainda exploratório da minha parte, que tenho tentado perceber
qual é que é o uso que os média, e em particular o jornalismo, está a fazer desta ferramenta. E, portanto, eu irei começar por um breve contexto teórico, depois um percurso histórico também muito breve, e depois apresentar dados, enfim, ainda muito exploratórios, como disse, que resultam de 2 entrevistas que fiz aos responsáveis pelos podcasts, pela gestão de podcasts, quer no Jornal Público, quer no Observador. E perceber um bocadinho como é que, em particular, estes 2 casos estão a fazer a gestão da utilização desta ferramenta no caso português e, enfim, depois discutirmos um pouco como é que isto pode funcionar. Bom, olhando um bocadinho para trás, recordar que o podcast ele surge um bocadinho como vão-me perdoar a expressão, mas uma zanga, digamos assim, para com a rádio, não é? Porque a rádio tem essa limitação, hoje se calhar menos, mas tem essa limitação de nós não podermos escutar o que queremos quando queremos. O nosso programa, enfim, se passa à 1h, nós não conseguimos ouvir, já não vamos ter oportunidade. Hoje, enfim, há outras soluções para isso, mas não tínhamos essa possibilidade de ouvir esse conteúdo quando nós pretendíamos ouvir. E o podcast aparece inicialmente e começa a ser conotado muito como uma alternativa à própria rádio. Naturalmente que, enfim, aqui vou passar estas ideias muito rapidamente para ver se não me estendo para além dos 20 minutos. Naturalmente que, estando nós aqui a falar de uma ferramenta de comunicação sonora, era normal que o podcast fosse resgatar algumas ideias à comunicação radiofónica. E é isso que de facto também acontece, portanto, através da presença da voz, através da existência de uma narrativa sonora, portanto, contar histórias utilizando sons, aquela ideia também de ser uma companhia. E uma característica que tem sido e tem representado uma importante vantagem para a rádio, que é o facto da sua recepção ela não nos exigir a exclusividade da nossa atenção. Portanto, nós podemos fazer outras coisas enquanto escutamos rádio e também enquanto escutamos um podcast. E isso tem sido também uma das vantagens apontadas para este sucesso a que temos assistido nos últimos anos, particularmente nos últimos anos dos podcasts. Depois, também, algumas vantagens, a gratuitidade, a portabilidade, a autonomia que confere ao ouvinte, a tal ideia de podermos escutar onde queremos e quando queremos um podcast, e uma ideia que eu não vou explorar aqui nesta minha intervenção, mas que começou também por ser muito apontada, e hoje também é, e cada vez mais, que é a simplificação dos processos no que toca à produção de podcasts. Nunca foi muito difícil produzir podcasts, mas hoje, com a evolução tecnológica, torna-se ainda mais fácil produzir um podcast. Claro, depois podemos discutir aqui a qualidade de alguns desses podcasts, mas pronto, também não é esse o objetivo hoje. A ideia é que realmente, eu diria, qualquer aqui com muitas aspas, pode produzir um podcast. É relativamente fácil fazer isso. Um dos autores que tem trabalhado estas questões tem falado muito na necessidade do podcast se desprender, se autonomizar relativamente àquela primeira ideia de ser uma alternativa à rádio e de passar a ser visto, sobretudo, como uma ferramenta, um novo meio com a sua própria linguagem, as suas próprias narrativas. Esta é uma ideia que nós também começamos a assistir, sobretudo nos últimos, eu diria, 4, 5 anos, e podemos daqui a pouco falar um pouco mais disso.
Há depois aqui alguns elementos que nos ajudam a perceber mudanças importantes neste curto percurso desta ferramenta. Este podcast, que é para muitos considerado como uma primeira revolução no que diz respeito à utilização do podcast para conteúdos jornalísticos, o Serial, que de facto para vários autores mudou completamente o modo como se passou a olhar para esta ferramenta e para a sua utilização para a difusão de conteúdos jornalísticos. E isto conduz também o mesmo autor que há pouco falava, o Bonini, a falar numa segunda era do podcast, que se calhar em Portugal, já vamos ver a seguir, ainda não chegámos lá, pelo menos nesta dimensão que é ali apontada, e que tem a ver com o podcast já como uma indústria, já com a capacidade de sobrevivência por si mesmo, não é? E talvez isso ainda não esteja muito presente no caso português. Depois, enfim, aqui só estes dois últimos podcasts que, enfim, o The Daily é de facto apontado também como uma boa referência no mundo do podcast, e recentemente o podcast que foi lançado pelo Bruce Springsteen e pelo Obama e que também tem sido bastante falado, este não, obviamente, por questões jornalísticas. Há também que associar este sucesso do podcasting à evolução e ao interesse de grandes plataformas em disponibilizar podcasts, a Apple, Spotify e por aí fora, e relativamente a Portugal, dados de 2019 referem que 34% dos inquiridos tinham escutado um podcast no mês anterior, portanto, ao estudo em que o estudo foi feito. Perspectivando este ano de 2021, o Reuters Institute também vem dizer que o mais provável é então que os podcasts continuem em força e continuem a ganhar cada vez mais ouvintes. Enfim, é uma perspectiva que, se calhar, se nós cruzarmos isto com os tempos que vivemos, é muito curioso que a pandemia só veio acelerar ainda mais a produção de podcasts, quer a produção de podcasts, quer no que diz respeito à produção, digamos assim, independente, amadora, mas também dentro das próprias empresas e das empresas jornalísticas. Isto é também interessante, portanto, a pandemia parece ter tido aqui um efeito muito positivo relativamente à produção de podcasts. Não há muitos estudos sobre a realidade portuguesa, eu pelo menos não os encontrei. Há este estudo, Rubem Martins, que é também responsável pelos podcasts no Público, e é um dos entrevistados e que eu apresentarei daqui a pouco, também fala que no primeiro confinamento foram criados ali no espaço de uma semana 21 conteúdos originais, no caso português. Tendo em conta a nossa escala, também me parece um dado que importa aqui referir. Ele depois também diz que muitos destes podcasts já não têm existência. Bom, muito rapidamente, pelos dados que se conhecem, o primeiro podcaster e o primeiro podcast em Portugal apareceu em 2005, depois alguns meios de comunicação aparecem em 2006, produzindo já alguns podcasts, a TSF, a Antena 1, a SIC, o Expresso. Esta é a imagem do primeiro podcast, do primeiro grupo de episódios de podcast, portanto aparecido ali em 2005, era uma produção independente, amadora. E então, vamos aqui ao que, enfim, me importa aqui falar, e que tem a ver então com o modo como estas duas empresas, o Jornal Público por um lado e o Observador por outro, estão a gerir e estão a adotar estratégias, que
estratégias adotadas relativamente à utilização de podcasts. Bom, desde logo por estas imagens percebemos que há aqui uma oferta bastante grande de podcasts. Já irei então detalhar um pouco mais isso. Bom, a metodologia é um bocadinho ambicioso da minha parte, portanto é apenas uma nota metodológica, algumas opções que teve a ver com 2 entrevistas que realizei, portanto, ao Ruben Martins, quer ao Pedro Castro, que é o subdiretor do Jornal Público, não, do Observador, responsável por esta área dos podcasts, e o objetivo era aqui caracterizar o percurso ainda curto, quer do observador, quer do público, relativamente à utilização desta ferramenta, depois perceber como é que eles se relacionam em relação à produção de podcasts, também em relação à audiência, à própria marca, enfim. Passando então aqui a referir aqui alguns dados, relativamente aos percursos, não há uma grande diferença entre o Observador e o Público, são 2 projetos recentes de utilização desta ferramenta. O Observador aparece em 2014 e no ano seguinte, a Isabel Reis, recorri-me aqui dos dados de um texto da Isabel, lançou aquilo que me dá a entender que seja um primeiro apontamento em podcast, mas tudo muda em 2019 e já vamos perceber com a criação da Rádio Observador. Portanto, no caso da empresa aqui do Observador, de facto há uma mudança radical em 2019. O Público tem um percurso um bocadinho diferente, aparece em 2017, eles ganham uma bolsa da Google e a ideia ali era criar um podcast diário, como é referido, de informação e de base algorítmica. A coisa depois não correu como os responsáveis naturalmente esperariam, e com o fim da bolsa, o podcast com esta configuração termina no final de 2018. Não foi o final dos podcasts, depois há ali alguns detalhes que eu vou passar à frente, e o contexto que temos atualmente nasce no dia 9 de abril de 2019, quando o P24 é então transformado num formato diário e visto dentro do Jornal Público como um formato âncora, um podcast âncora, em torno do qual depois são criados outros podcasts. Relativamente à equipa, apenas aqui estas notas para se perceber aqui a dimensão e a diferença entre o Observador e o Público. O Público tem 2 jornalistas apenas a trabalhar os podcasts, apenas 2 jornalistas. O Observador, porque tem uma parceria, enfim, uma sinergia, melhor dizendo, com a rádio, todos os profissionais da rádio produzem podcasts, ou podem produzir podcasts. E a dimensão da equipa, enfim, ganha aqui, obviamente, outros contornos. Desde logo, com a inclusão de 5 sonoplastas, o que faz toda a diferença. No caso do Público, estes 2 jornalistas fazem tudo. Portanto, a edição, editam diariamente o tal P24 e depois têm de fazer toda a plástica sonora, o que se torna bastante complicado depois para gerir na prática. Relativamente ao financiamento, é interessante que a ideia é a mesma. Portanto, quer o Ruben Martins, quer o Pedro Castro, dizem claramente que ainda não há uma aposta do mercado publicitário relativamente a esta ferramenta. No entanto, um e outro dizem que acaba por ser rentável. Porquê? Não tanto pelas receitas que têm, não é isso que torna a produção de podcasts no Observador e no Público rentável, mas sim pela quase ausência de despesas. No caso do Observador, já percebemos que há aqui uma relação muito direta com a Rádio Observador e, portanto, quase tudo o que passa no Observador, na rádio, é depois transformado
em podcast, e no público, porque são apenas 2 profissionais. Portanto, o Ruben Martins dizia mesmo que, à parte de 2 ordenados, praticamente não há despesa nenhuma relativamente à produção de podcasts no Jornal Público. Uma outra ideia, e já tenho aqui uma mensagem, há de ser que 5 minutos, ok, eu acho que vai dar, muito bem. Depois, relativamente à produção, já adiantei muito da forma de produção, quer do Observador, quer do Jornal Público. Relativamente ao Observador, praticamente, o que está ali entre aspas é naturalmente, acho que se percebe isso facilmente, a citação da entrevista do Pedro Castro, praticamente vai tudo para podcast. Tudo o que é produzido na rádio vai para podcast. Naturalmente que leva arranjos, não é? E há ali depois o exemplo, no final da citação, relativamente aos diretos, que às vezes são de 2 e 3 horas, e obviamente o podcast não terá esse tempo, e portanto há um corte daquilo que é colocado em podcast. No público, a produção é ligeiramente diferente. Neste sentido, o P24 assume então o foco da produção. Depois há um conjunto de outros podcasts, e é muito interessante que a aposta do público, apesar de terem alguns podcasts, digamos assim, mais generalistas, por exemplo, está ali a referência a podcasts políticos, que eles apostam muito, têm depois podcasts de nichos, podcasts de peixes, dedicados a peixes ou à ferrovia. Eu não resisti, de facto, a dar estes 2 exemplos que o Ruben Martins me deu, porque eu acho interessantíssimo, de facto, um jornal com o público apostar em podcasts com esta especificidade. Mas é propositado, é porque, efetivamente, o público já trata estes temas, mas não trata com o detalhe no jornal, e, portanto, o podcast serve um pouco para isto, não é? Serve muito para isto, para aprofundar e para chegar a uma audiência muito mais interessada, mais especializada em determinadas temáticas. Uma nota ainda para referir naquela relação ali do P24 com o jornal. O P24 nunca antecipa temas que vão ser tratados no jornal. Isto é muito interessante também perceber. Portanto, há aqui uma autonomia relativa do P24 relativamente ao jornal. O jornal é o produto principal, o P24, quando muito, pode explicar as notícias, mas tendo informações que sabe que o jornal vai divulgar, não poderá divulgar antes do jornal. Portanto, há aqui esta dependência relativamente ao principal produto. Estou mesmo a terminar, portanto, depois há aqui dados interessantes relativamente aos downloads e, uma vez mais, a questão que é referida e a ligação com os períodos de confinamento. Em janeiro e fevereiro de 2021 foi o número mais elevado de sempre de downloads no Observador, 5 milhões, e antes, isto no total, não é? No total de todos os podcasts, naturalmente. E antes tinha sido quando? Justamente março e abril de 2020. Portanto, há aqui um campo interessante para explorar, que é esta relação dos podcasts com o confinamento e com a pandemia e por aí fora. Enfim, no caso do público, ou melhor, no caso do Observador, o podcast tem, sobretudo, 2 funções, uma como extensão do espaço radiofónico e como complemento da rádio, ou seja, há entrevistas, por exemplo, que na rádio só têm 1 hora, quando estão em podcast levam um bocadinho mais de tempo. Ou seja, o podcast serve como uma extensão do próprio produto radiofónico. No caso do público, já referimos isto, portanto tem a ver com o reforço da marca público, procurando não só explicar as notícias através do P24 diário, mas também optando por produtos de nicho. Notas finais, portanto estou mesmo a terminar e só pus estas porque já estava mesmo a ver que ia chegar mesmo aqui a tocar no tempo. Apenas isto, no fundo, é reforçar um pouco aquilo que foi dito antes. O podcasting, nestes 2 casos, não tem propriamente uma existência autónoma, quer no Observador, quer no público. Eles dependem de produtos que são considerados
prioritários dentro das empresas, no caso do Observador, a rádio, no caso do Público, o próprio jornal, e portanto o podcast é visto aqui como uma forma de potenciar a marca Observador, a marca Público, nesta lógica multimédia e multiplataforma, e, por fim, aquela ideia de, em termos de ser rentável fazer podcast, sobretudo porque ainda tem uma produção, os custos de produção são de facto reduzidos. Peço imensa desculpa pelo que excedi, muito obrigado, é só isto. Muito obrigada a nós, Luís, e especialmente por teres cumprido com absoluto rigor o tempo. Já agora vou aqui só admitir uma pessoa. Muito obrigada, então. Portanto, aqui o Luís Bonis esteve aqui também em representação do Grupo de Trabalho de Rádio e Meios Sonoros, e nós iremos agora passar à segunda comunicação da tarde, do Manuel Antunes da Cunha, também em representação do Grupo de Trabalho de Comunicação Intercultural. O Manuel Antunes da Cunha é professor auxiliar convidado na Universidade Católica Portuguesa, em Braga. É também membro, como a Marisa Torres da Silva também já tinha referido, do Centro de Estudos Filosófico-Humanísticos. Também coordena um mestrado em Comunicação Digital e a pós-graduação em Comunicação no Futebol Profissional. Colabora regularmente com várias universidades estrangeiras, nomeadamente francesas, é doutorado em Ciências da Comunicação, tem tido, sobretudo, um olhar específico em termos de investigação relativamente à produção e recepção dos discursos mediáticos, relativamente à imigração portuguesa. A sua tese de doutoramento foi também já amplamente premiada e é ainda autor de 2 dezenas de artigos científicos e várias comunicações em eventos e congressos nacionais e internacionais. E traz-nos, agora de seguida, uma comunicação sobre os portugueses em França entre 1966 e 2016, entre injunções identitárias, discursos mediáticos e trajetórias plurais. Muito obrigada, Manuel, por favor, o tempo agora é teu. Obrigada. Peço desculpa, tinha esquecido de ligar o micro e agora não conseguia ligar, peço desculpa. Muito bem, muito obrigado pelo convite, agradeço a Maria José e a Marisa, portanto, todo o cuidado que tiveram no convite e neste processo, a presença dos membros dos 2 GTs, de outros GTs e de outros membros do público, e pedia o favor, pedi o favor de, quando faltarem 5 minutos, não só por mensagem, porque às vezes distrai-me e entusiasmo-me com isto e não leio as mensagens, para me interromper e dizer que só faltam 5 minutos, porque quando eu escolhi este tema, conscientemente fiz alguma coisa que mandam as boas regras da comunicação científica, não se deve fazer, peguei um tema bastante abrangente, mas depois vou tentar justificar porquê, e depois logo me dirão se foi compreensível. Portanto, eu tenho trabalhado essa questão dos portugueses em França, e trabalho a partir de uma perspectiva de interacionismo simbólico do Goffman, em que, a partir do posicionamento dos vários públicos, eu vou falar aqui dos portugueses em França como um público específico, e já vou tentar explicar porquê, e esse público que tem muitas vezes que mudar o chip, tem que mudar o registro, porque é visto, ou pelo menos comunica com Portugal e com a França, e portanto, muitas vezes quem conhece os portugueses em França dizem que quando chegamos a Portugal somos franceses, quando estamos em França somos portugueses, e portanto essa questão das identidades, da relação intercultural e dos mídia, como é que os mídia os representam no espaço público, claro que há representações plurais, e como é que isso se processa através de alguns estudos de quadro. Eu não vou tentar não me alongar muito sobre as questões dos conceitos, lembrar-nos somente que
me baseio muito em Goffman e no intervencionismo simbólico na questão do quadro, do contexto, e aqui parece-me significativo porque, em função do contexto, esta população de portugueses a residir no estrangeiro, aqui mais especificamente em França, deve situar-se e deve ter, ou usa estratégias diferentes, em função de que está a falar num contexto francês ou francófono, num contexto português, ou num contexto comunitário, misto, entre portugueses a viver no estrangeiro. Portanto, a questão do quadro, do contexto, muda muita coisa. E a questão do estigma. É evidente que os portugueses que vivem em França não têm a mesma carga de estigma que podem ter uma população cigana, que podem ter refugiados, que podem ter outro tipo de populações, mas de facto há um estigma que podemos dizer um pouco mais leve, mas não deixam de ser vistos por vezes com certo paternalismo, com alguma condescendência. Também é uma visão positiva. Portanto, as visões são plurais, não há uma única visão. E nessa questão, e vou tentar ficar por aqui nas questões dos conceitos, também de maneira um bocadinho simplista, ou bastante simplista, dizer que isso leva-me também àquela famosa tríade que Goffman define no seu livro Estigma, sobre as identidades. A identidade para si, a identidade, a maneira como nós nos vemos, a identidade pessoal, a maneira como nós nos apresentamos aos outros, e a identidade social, a maneira como os outros nos veem. E essas três formas de identidade conseguem-se, intercruzam-se com certeza, e conseguem verificar-se também na maneira como os mídias, os meios de comunicação social, quer franceses, quer portugueses, retratam ou falam dos portugueses em França, e quer depois na recepção dessa mesma imagem, ou na imagem também que as pessoas querem dar quando vão a Portugal, ou quando falam em França, enquanto membros de uma, entre aspas, comunidade portuguesa, que também é um termo que é um bocadinho polémico. O quadro teórico, então, tem, digamos assim, três grandes focos. Um é as representações sociais, o imaginário nacional. Só vou dar um exemplo muito rápido, tentar não perder muito tempo com exemplos, mas eu coordeno os estágios de final de licenciatura de alunos que vão para marketing, que vão para jornalismo. Tem um estágio de 2 a 3 meses, um estágio curricular, e uma das alunas foi para um canal de televisão, e no canal de televisão disseram: hoje é dia 1 de agosto, vamos entrevistar imigrantes que chegam ao aeroporto, era no Porto, acho que era no Porto, no aeroporto do Porto, e portanto vamos lá entrevistar imigrantes. E estavam assim pessoas, e a jornalista não ia entrevistar ninguém, e a estagiária disse: mas não vai entrevistar ninguém? E ela: estou à espera de um imigrante típico. E eles saíram pessoas, até que saiu um senhor com uma camisola da Seleção Nacional, um bigode, uma certa barriga. Este é um imigrante típico, e vamos entrevistar. Portanto, isto tem a ver com as representações que nós temos, as imagens que nós temos. Há outras imagens, não é a única, com certeza. Depois, portanto, o imaginário nacional, neste caso o imaginário nacional em França, a imagem que nós temos, que a França tem dos portugueses, e o imaginário português que tem dos imigrantes portugueses nos estrangeiros. São dois imaginários que se intercruzam, e os imigrantes estão, digamos assim, estão encravados, digamos, estes dois olhares. Os discursos mediáticos, que são diversos, que são plurais, em função dos meios de comunicação social, dos conteúdos narrativos, e depois a própria recepção que essas pessoas têm sobre aquilo que é a imagem que delas é dado no espaço público. São, digamos, eu sei que isto é bastante amplo, e eu só vou dar alguns exemplos muito específicos, e portanto não vou entrar em grandes pormenores. Aqui a questão do nós, aqui o nós tem aqui a imagem de dois humoristas que são humoristas da comunidade portuguesa de França. Portanto, o nós, como é que nós nos falamos de nós, e como é que nós nos referimos a nós. A questão do humor étnico é um dos exemplos. A maneira como Portugal olha para nós, dito aqui o nós, os imigrantes em França, os portugueses em França, aqui dois exemplos: RTP Internacional e Portugueses pelo Mundo, uma emissão específica, e a maneira como a França olha para nós, e aqui também a maneira como a televisão francesa, e depois tem aqui uma questão dos blogs, que era nos anos 2005, 2010, que eram muito populares aqui em França, blogs junto dos jovens adolescentes, dos quais eu não vou falar com certeza, mas para dizer que há vários níveis. Portanto, o público tem várias camadas sociais, temporais, etc, etc. Vou passar aqui algumas coisas à frente, para dizer que eu vou me centrar na palavra imigrante,
especificamente, poderia falar de lusodescendente, de expatriado, de comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, de diáspora, etc, etc. Mas cada uma dessas denominações tem uma carga simbólica diferente. E é especificamente, de propósito, que eu me centro na questão da questão do imigrante. Mas se falasse dos lusodescendentes, aí já seria uma análise ligeiramente diferente, ou diferente, é evidente. Há vários termos e cada termo tem uma carga simbólica específica. De vista de Portugal, eu diria que o imigrante tem duas grandes representações. Por um lado, um percurso de sucesso, e por outro lado uma certa estigmatização do estatuto sociocultural. Ser migrante na seção de cima é ser estrangeiro. Imigrante não é aquele que vive longe, é aquele que está perto de nós, mas não é como nós. E portanto, volto àquela referência que é comum. Em França sou português, em Portugal sou francês, estou visto. Portanto, o termo imigrante aqui não designa, não é no sentido etimológico, alguém que foi de uma terra para outra, mas é aquele que parte do segmento inferior da escala social, não é? Eu, quando fui fazer o doutoramento para a França, embora eu tivesse nascido em França, é por isso que eu estudei estas questões, quando fui estudar para a França, as pessoas diziam: tu não és imigrante. E eu era imigrante como outro, porque eu mudei de país, não é? Mas o termo imigrante tem uma carga específica, e essa carga específica, eu dou aqui o exemplo do JN, o Domingos Andrade, com quem eu partilho uma unidade curricular, que era diretor do JN, não vai ter conta desta questão. Podia ter dado outros exemplos, mas isto é mais recente. Este tipo de título eventualmente poderá não passar despercebido português que vive em Portugal, um leitor português que vive em Paris dificilmente passará despercebido. E vai, digamos assim, acionar um conjunto de representações que tem décadas, não é? E, portanto, sob o olhar que eles têm sobre nós. Não é? Essa questão é uma questão muito presente nessa comunicação intercultural e nessa questão. Portanto, aí essa questão do estigma e a questão do sucesso. Eu vou dar aqui só alguns exemplos. O estigma, na literatura portuguesa, era o brasileiro, a imagem do brasileiro, o Essa de Queiroz, e a imagem hoje era hoje, e aqui desde há algumas décadas, a imagem do francês, do avec, do português de Alcabidez e outros termos que se podem utilizar. Essa é uma imagem do estigma, e depois a imagem do sucesso. E tem aqui alguns exemplos, não sei se levei muito bem, mas é sempre o verbo vencer, triunfar, português de sucesso, etc, etc, etc. Essas duas imagens que perpassam muito do lado português, é esse lado que eu vou falar. Mas os públicos têm uma história. Esta imagem é muito significativa, é a imagem do Gérald Blancourt, um fotógrafo francês, de esquerda, que fez muitas fotografias dos bairros de lata dos portugueses nos anos 60, e esta menina que está em fotografia preto e branco é a mesma que está aqui a cores ao lado. Uns anos depois ele reencontrou essa menina do bairro de lata de Champigny, aqui a 10 km de Paris, e reencontrou-a em França. Em França não, em Coimbra, nos arredores de Coimbra, e portanto reencontrou a história, e ela era professora de português, e depois, com a crise, ela tinha deixado de ensinar, e com a crise voltou agora para Paris e emigrou novamente. Portanto, essa história dos públicos tem uma história. Porquê? Porque vou dar só um pequeno exemplo de uma emissão, que era uma emissão de rádio, 1966, 1992, em que eu tive a oportunidade de ler algumas centenas de cartas, algumas centenas, não chegou a 200, não pode ser, mais de 100 cartas, não chegou a 200. Vi alguns condutores de emissão, emissões transcritas, entrevistei o já é falecido Jorge Reis, o apresentador, e a partir daí pude fazer uma genealogia um bocadinho dessa emissão, para dizer que nós, quando falamos dos outros, de um público, os públicos são plurais e evoluem. A própria emissão, peço desculpa não poder entrar muito nos pormenores, mas a própria emissão teve várias fases. A primeira fase, naquela fase em que os portugueses precisavam de preencher documentos, não sabiam escrever francês nem falar francês, precisavam de ajudas administrativas, sobretudo, de conhecer as leis. Uma segunda fase, que foi na altura do 25 de Abril, em que a emissão foi um espaço onde os a favor e os contra a ditadura, a parte era contra a ditadura, mas alguns havia que eram a favor, etc, etc, deram largas, eu diria, a sua imaginação e mais alguma coisa. Nos anos 70, 80, a emissão foi um espaço em que os franceses, essa emissão era difundida em França,
numa rádio francesa, embora em língua portuguesa, e as autoridades francesas exigiram que se falasse do incentivo ao regresso, porque era a altura do desemprego, e portanto se há desemprego, os imigrantes têm que voltar para o seu país. Aliás, dava-se 10 mil francos na altura aos portugueses e aos outros para voltarem para o seu país, chamava-se o milhão de Tolérus, que era 1 milhão de antigos francos, e portanto aí a emissão foi para o incentivo ao regresso. E a partir dos anos 83, 92, quando se viu que a maior parte não ia regressar, então o importante é que eles se integrem na sociedade francesa. E a emissão também foi utilizada para um outro objetivo, que era integrar a primeira geração e, sobretudo, a segunda geração que já aparecia, que já estava integrada, mas que tinha também um contacto com a língua portuguesa na sociedade francesa. E, portanto, a partir daí, houve diversos tipos de públicos dessa emissão. Eu só vou dar 2 exemplos, porque não posso dar mais, não tenho tempo para mais, mas nesta emissão, por exemplo, era ouvida por franceses que queriam aprender o português. Digamos assim, uma audiência minoritária, mas existia. Escrevia para a emissão, e gravava a emissão, e intervinha. E, portanto, havia um conjunto de públicos diferentes, e o público, em geral, dessa emissão dos anos 60, muitos continuaram a ouvir a emissão nos anos 70 e 80, mas o público mudou, as suas expectativas mudaram, as suas necessidades mudaram, as suas exigências mudaram, e pode-se, digamos assim, acompanhar a evolução de um público que é plural. Aqui alguns exemplos que eu não vou passar da emissão, algumas fotografias do Gerard Blancourt, tem aqui algumas citações, quer de ouvintes, de cartas. Duas que me marcaram, que eu tenho que partilhá-las. Uma era quando o Jorge Reis pedia, por exemplo, vocês enviem-me cartas de como é que é o Natal em Portugal. Era nos anos 70, quando eles não podiam regressar a Portugal por várias razões, alguns tinham fugido da guerra colonial, etc, etc. E uns falavam na rádio, era interessante, falavam na rádio do cheiro, falavam dos sentidos, do cheiro, não é Natal se não cheirar a pinha queimada, não é Natal, etc, etc. Era interessante nessas cartas ver como é que a rádio podia motivar outros sentidos. E a outra era, na última emissão, alguém que vivia só em França, que vivia só numa região onde havia poucos portugueses, e ela vivia mesmo só, dizia, esta última emissão foi como alguém que viesse todos os dias visitar-me e no último dia fechou a porta e nunca mais entrou. Pode-se seguir de maneira bastante interessante através do Correio dos Leitores, é uma coisa muito interessante de seguir e que me apaixona verdadeiramente. Portanto, isto é um exemplo, eu não sei quantos minutos tenho. 5? 6. Pronto. Então vou passar à frente muitas outras coisas, porque eu sabia perfeitamente que tinha para mais do dobro do tempo, e portanto não vou entrar em pormenores, mas na objetiva da televisão francesa os imigrantes também evoluíram. Não vou dar exemplos, prometo, senão nunca mais acabo, mas no início os portugueses em França eram vistos apenas, muito raramente, e apenas nos bairros de lata, e não tinham direito à palavra, falava-se por eles. Só a partir dos anos 70 e 80 eles começaram a ter alguma palavra, muito rara, mas quando apareceu na televisão já falavam, porque até já começavam a dominar o francês um bocadinho e já podiam falar, e voltaram à invisibilidade nos anos 90. E só tiveram aquela visibilidade nos anos 80, mais visibilidade nos anos 80, 70 e 80, que era quando era no momento do incentivo ao regresso ou no momento da integração. E aqui é um exemplo de uma emissão. Eu fiz uma análise de cerca de 50 emissões no Instituto Nacional do Audiovisual aqui em Paris, 50 emissões nesse período, de uma emissão nos anos 80, que neste caso até era uma emissão religiosa, e que é que o jornalista pergunta 3 vezes a esta criança que vocês veem aí, esta menina, mas tu és português? Tu és português ou francês? É essa questão de... É por isso que eu falei no título de injunção identitária. Visto de Portugal ou visto de França, muitas vezes perguntas, os seus filhos falam português, os seus filhos falam francês, são portugueses, são franceses, obriga-se a tomar posição e tem que se tomar uma posição clara, porque senão eles não são verdadeiros portugueses ou não são verdadeiros franceses. E esse público vive, digamos assim, entre estas duas questões. Da RTP Internacional, isso foi o que eu estudei mais, porque foi a minha tese do doutoramento sobre os vários tipos de discurso, que vou passar à frente também muito rapidamente. Vou falar sobretudo da questão do portugueses pelo mundo, que é uma representação do sucesso. É evidente que uma emissão não tem que mostrar todas as representações possíveis,
mas dada a sua visibilidade no espaço público português, é uma das emissões que mais veicula a imagem dos portugueses no estrangeiro. E é uma representação específica que, vista do estrangeiro, por vezes não é tão bem vista. É um programa bastante consensual e que eu gosto de seguir, e aliás aos meus alunos, alguns deles estão aqui, e é um dos programas com os quais eu trabalho, mas que digamos assim, esse projeto editorial não é sempre bem visto do estrangeiro. Porquê? Porque consideram muitas vezes que é uma versão edulcorada de uma certa imagem, assim como uma imagem estereotipada do imigrante tradicional, ruído pela saudade, etc, etc, também a imagem estereotipada do imigrante do sucesso, de um determinado tipo de sucesso, que é o sucesso cultural, que é o sucesso económico, se nós virmos estas 10 temporadas, se nós virmos esses 150 episódios, etc, etc, muito raramente se invocam as razões da partida, muitas raramente se invocam as dificuldades, muito raramente se invoca o desemprego no início, nos anos 2008, 2009, 2010, que obrigou a sair, etc, etc. Muitas vezes, eu acho que tenho aqui a Catarina Santos, no Nova Iorque, não é? O discurso é muitas vezes isto. Eu escolhi Nova Iorque, é um lugar completamente cheio de gente, tudo maravilhoso, é uma maravilha até hoje, só frutos, pá. É uma imagem só positiva. Portanto, é a outra face, a representação do sucesso migratório. Assim como em algumas emissões, em alguns discursos, em algumas representações sociais, há a estigmatização do imigrante, noutros discursos há o estereótipo do sucesso e de um determinado tipo de sucesso. E portanto, eu tinha outras coisas a mais à frente, mas eu sabia que ia ultrapassar. E, portanto, o que é que eu queria partilhar aqui, se eu tiver mais um minuto? Era, de facto, através de uma emissão de rádio em França, uma emissão de televisão em Portugal, mostrar como, em termos diacrónicos, as representações sobre a imigração, sobre um determinado público, evoluem com certeza com o contexto, com a queda da ditadura, com a questão do desemprego em França nos anos 70 e a crise petrolífera, etc, etc, etc. Como a própria migração evolui, a primeira, a segunda geração e a própria primeira geração vai evoluindo e vai construindo as suas interações, as suas representações, as suas interações com a sociedade de origem, com a sociedade de instalação, digamos assim, em função dessas questões. Uma das coisas que eu analisei na RTP Internacional foi a recepção, e entrevistei cerca de 80, mas depois eu utilizei 60 e tal entrevistas, 60 entrevistas de pessoas que viviam em Paris e que viam a RTP Internacional, numa altura em que a RTP Internacional era praticamente o único meio de comunicação em que se podia ver diariamente. Hoje com a internet é completamente diferente, mas no início dos anos 90 isso não era assim. E essa recepção mostra que quando nós olhamos, por exemplo, os portugueses em França, parece uma massa feita de pessoas que pensam da mesma forma, e como há diversos tipos de públicos completamente diferentes em função das suas histórias. É por isso que falo de itinerários plurais, em função das suas experiências e em função dos seus percursos migratórios. Peço desculpa por falar de tantas coisas, mas é uma questão que me apaixona muito e que me parece que está interligada, e estou disponível para eventuais questões, se as houver. Muito obrigada também ao Manuel Antunes Cunha por uma apresentação também muito interessante. Se calhar nós agora começaríamos por perguntar se alguém tem alguma reflexão ou algum comentário relativamente a estas duas apresentações. Se calhar posso começar também, enquanto ainda estão a pensar um pouco, está bem? Para, assim, não são exatamente perguntas, não é? São mais reflexões do que perguntas. Relativamente ao Luís Bonis e à sua apresentação, é assim, aquilo que também me fez lembrar duas
sobretudo aqui um comentário duplo. Por um lado, realmente o podcast, de facto, hoje tem uma expressividade em termos de audiências muito grande, não é? Em todo caso, em termos da própria rentabilidade do jornalismo e dos produtos e dos conteúdos mediáticos, eventualmente o acompanhamento não é o mesmo, enfim, é só assim aqui um pequeno comentário. E o outro, acho o que é que o Luís pensa sobre, queria perceber um pouco o que é que o Luís pensa sobre esta, quiçá, inversão relativamente às redes sociais, e é esta talvez pouco expectável, mas que está a ter bastante impacto do Clubhouse e, portanto, uma rede social que vive do som, não é? E, portanto, eu não sei até que ponto, não sei também o que é que o Luís pensa sobre isto, enfim, se poderá isto catapultar alguma diferença no setor. E depois, relativamente à apresentação do Manuel Antunes, só aqui mesmo duas reflexões. Eu acho que a primeira, se calhar, nos fala de algo que é mais positivo, e a segunda, a apresentação, não é? Toca aqui um ponto essencial e que está muito relacionado com a cultura portuguesa, não é? E eu retive aqui esta frase que eu acho que permite reflexões interessantes. Portanto, o imigrante, quem é? Aquele que está perto de nós, mas que não é como nós, não é? Portanto, é sempre o outro. E depois, o Portugueses pelo Mundo. Eu, por acaso, sou também uma seguidora do Portugueses pelo Mundo e de facto é verdade, nós sabemos que dá uma imagem positiva da imigração portuguesa, não é? O que eventualmente também não é mau, não é? Porque os dois lados existem e eventualmente há uma maior visibilidade, se calhar, da representação mais negativa. Pronto, não são exatamente perguntas, mas não sei se o Luís e o Manuel se poderiam, enfim, fazer algum comentário, enquanto o resto das pessoas não avança com mais perguntas. Não, eu posso começar. Não sei se o Manuel prefere começar ele, tanto faz, não é? Ok. Bom, relativamente a... Eu tinha aqui, inicialmente pensei em enquadrar aqui a minha apresentação naquilo que começa a ser também trabalhado, enfim, por investigadores, por autores que olham sobretudo para estas questões do som, do áudio, da rádio, por aquilo que é uma espécie de renovação da comunicação sonora nos últimos anos. Eu não sei se isso é... Eu acho que a tua questão ia muito neste sentido, ou seja, as pessoas estão a deixar um pouco as redes sociais e estão a ir para aqui. Eu não tenho esses dados, muito honestamente, não sei se estão a deixar as redes sociais. Peço só desculpa, Luís. Aqui é começar a haver também como é que é dizer, alguma relevância a uma nova rede social, não é? O Clubhouse, que é concentrada sobretudo na imagem sonora, não é? Exatamente, exatamente. Sim, e a emergência justamente do Clubhouse vem um pouco a reboque disto que eu estava a dizer, ou seja, desta renovação da comunicação sonora. Há uma imagem percepcionada pelas pessoas de que a rádio está a morrer, não é? E a rádio está a morrer já há muito tempo, que a rádio está a morrer nunca mais morre, não é? A verdade é essa. E se nós olharmos para os dados, no caso português, da Marktest, mas também até do Reuters Institute, que tem também relatórios sobre, nós percebemos que a rádio não está a morrer. A rádio tradicional, ela não está a morrer. É verdade que a rádio não está a ganhar muitos ouvintes. A rádio tradicional não está a aumentar de ouvintes, mas também não se está a perder. Portanto, o que é que nós temos a ver, por exemplo, no caso português? Vemos pequenas oscilações. É verdade. Num ano desce um pouco, no ano a seguir sobe um pouco. Portanto, isto para dizer o quê? Que a comunicação sonora sempre foi importante
para as pessoas. E que agora, com estas novas plataformas, estas novas formas de comunicação, as pessoas estão a redescobrir, eu vou dizer assim um pouco romântico, os encantos da comunicação sonora e daquilo que ela tem para dar. O podcast, do meu ponto de vista, é um sinal disso mesmo. O Clubhouse é um sinal disso mesmo. O Clubhouse vai explodir, do meu ponto de vista, quando deixar de ser uma coisa exclusiva para iPhone e por convite, como está agora, e pode já explodir nos próximos meses, porque o Twitter também já anunciou que vai avançar com uma plataforma concorrente ao Clubhouse. Portanto, eu acho que as pessoas estão a redescobrir tudo isso e estão a utilizar realmente aquilo que é próprio do ser humano, que é a importância e a proximidade da voz, não é? Da voz humana, isso é importante. E, portanto, eu colocaria, de facto, agora, explicação para tudo isto, eu acho que a comunicação sonora, na realidade, ela nunca desapareceu. Nós é que temos esta ideia percepcionada que, isto é muito a minha interpretação, naturalmente, mas temos esta ideia percepcionada que a rádio foi desaparecendo, ao ponto de hoje ter vulgarizado que a rádio está a morrer, quando na realidade percebemos, por exemplo, e olhando apenas para o caso português, percebemos que as duas principais rádios, em termos de audiências em Portugal, continuam a disputar essas audiências de uma forma bastante intensa. Estou a falar da Rádio Comercial e da RFM, e apostam imenso, sobretudo nas manhãs e nos espaços de humor, que tem sido uma coisa que deve ser registada. Portanto, isso é sinal que a comunicação sonora, a rádio em particular, mas a comunicação sonora está viva, pelo menos no caso português, acho que podemos perfeitamente tirar essa conclusão. Muito bem. Relativamente a questão que me colocava, de facto, tem toda a razão. E eu, às vezes, também, na forma um bocado mais apaixonada, como falo destas questões, às vezes pode passar uma imagem que não é aquilo que eu quero passar, que é o seguinte: de facto, é bom que haja representações positivas no espaço público, com certeza, estou completamente de acordo. O meu propósito é ver como é que se constroem essas representações, até porque ver depois, num artigo que escrevi uma vez, ver a média de idade das pessoas que são convidadas, o tipo de profissões que elas têm e de onde é que elas vêm. Por exemplo, elas nunca vêm de uma aldeia de Trás-os-Montes ou de Viana do Castelo, vêm sempre de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, quando muito Castelo Branco, ou Açores, etc, etc. Quando algumas delas vieram para Lisboa estudar e depois de Lisboa foram para outros sítios, etc, etc. Eu não estou a criticar que não deva ser assim, mas de facto como é que se constrói uma representação de um português de sucesso, e a questão que depois eu coloco, isto mais a nível pessoal, mas também a nível científico, é o que é que nós entendemos por sucesso. Que tipo de sucesso nós veiculamos e como é que isso é representado e depois como é que isso é recebido. Eu vou dar apenas um exemplo. Em França, os portugueses são aquilo que um sociólogo, o Albano Cordeiro, que agora já não publica há algum tempo, mas muito conhecida aqui da sociologia da migração portuguesa, dizia que os portugueses eram o para-raio magrebino, tinham para-raio magrebinos. Porquê? Porque as críticas para o outro, para o imigrante, vão para a figura, entre aspas, do árabe no sentido do magrebino. E os portugueses eram vistos como uma boa imigração, bons trabalhadores, bem integrados, etc, etc. Isso é uma visão positiva, e que os portugueses em França têm orgulho nessa visão, mas depois, às vezes, é também aquela história o termo les petits portugais. Petit português, os pequenos portugueses, às vezes é utilizado de uma forma paternalista, condescendente, outras vezes de uma forma carinhosa. Pode ser usado das duas formas, mas é quase sempre ressentido por quem ouve essa palavra como uma forma de desvalorizar. Nós, os pequeninos, nós que nunca abrimos a voz, nós que nunca, etc, etc, etc. E, portanto, como é que se constroem essas representações do lado da produção e como é que elas são recebidas? E, de facto, temos, para voltar à questão inicial e que faz todo o sentido, temos representações positivas, e é importante que os meios de comunicação social também contrabalancem algumas representações negativas do espaço público através de alguns programas, mas depois como é que elas são construídas, como é que elas são recebidas, essa complexidade, que a minha questão é paradoxal. Constrói-se uma visão
positiva, mas depois que é recebida negativamente, por exemplo, lá fora, por uma parte da população que vive precisamente lá fora, e porque não se identifica a este sucesso, etc, etc. É nessas questões. Muito obrigada. Parece que, portanto, temos Sim, aqui o Pedro o Oliveira tinha não é? uma pergunta para É cada isso. um dos conferencistas. Pedro. Olá, parabéns ao professor Luiz, ao professor Manuel. Eu fiquei muito gratificado com as duas apresentações. Primeiro, uma pergunta do professor Luiz com relação ao podcast e uma observação, professor Luiz. Tem 40 anos que eu ouço, desde o tempo que eu era aluno de jornalismo, de que o rádio ia morrer. Totalmente quem dava essa notícia que o rádio ia morrer eram os colegas jornalistas da mídia impressa. Eu acho que quem está morrendo é o papel. O rádio continua muito bem, cada vez mais forte e gerando essas outras produções, a extensão do rádio expandido, que é o podcast. O que eu queria lhe perguntar é se esse formato é um formato, porque é novo, especificamente ligado a um público mais jovem, se o público mais jovem está mais relacionado à questão do podcast e se isso é verificado mais acentuadamente aí em Portugal, inclusive para os produtores, aqueles que trabalham uma audiência pensando no público mais jovem. E para o professor Manuel, eu quero só um comentário. Eu tive na Universidade da Beira Interior, em 2017, fazendo um pós-doutoramento lá com o professor João Carlos Correia, e eu fui a todas as festas das aldeias, as chamadas festas do migrante. E dois aspectos que eu gostaria que o senhor comentasse. Primeiro, essa preocupação dessas aldeias de acolher o migrante. As festas assim feitas para recepcioná-los, feitos para recebê-los. Assim, olha, os nossos voltando. E uma coisa que eu identifiquei em todas essas festas que eu pude reparar, esses migrantes, os portugueses em França, tidos como pessoas de sucesso, porque conseguiram perseverar, né, num país distante, conseguiram construir um trabalho, ajudar a família, também essa dimensão da fama. Eu gostaria só que o senhor fizesse esse comentário sobre essas festas e sobre essa condição de ser recebido como uma pessoa de sucesso. Obrigado, muito obrigado pela apresentação de ambos. Obrigada, Pedro. Não sei quem é que quer responder primeiro, o Manuel ou o Luís, mas se calhar podemos começar por ti, Luís, não é? Pronto, já que foi a primeira pergunta. Pedro Oliveira, muito obrigado pela questão e obrigado pelo sublinhado. Há 40 anos que se ouve que a rádio está a morrer, portanto até há mais tempo do que aquilo que eu pensava. A percepção que nós temos, e eu acho que é uma percepção, ou os indicadores, melhor dizendo, é que de facto o podcast é sobretudo uma ferramenta muito mais atraente para um público mais jovem. O Reuters Institute, naquele relatório que eu há pouco citava, fazia referência a isso. Um dos meus entrevistados nesta comunicação que eu apresentei, o Rubén Martins, também fez referência a isso, que têm essa percepção de que o P24, sobretudo o P24, é mais escutado por um público mais jovem do que aquele que é o leitor, digamos assim, tipo do jornal. E um outro indicador que vale o que vale e não vale muito, que é a minha própria experiência. Eu este ano, enquanto professor de jornalismo e de jornalismo de rádio, e estão aqui alguns alunos meus, pelo menos pela primeira vez, coloquei como trabalho de avaliação a realização de um podcast.
E foi a euforia total, portanto, coisa que eu antes nunca tinha tido, quando tinha trabalhos de reportagem mais tradicional, digamos assim. Portanto, eu acho que sim, acho que se pode dizer que é um formato mais atraente para os jovens, o que não quer dizer, atenção, que seja só escutado pelos jovens, nem pouco mais ou menos, não é? Nem pouco mais ou menos. Obrigado. Relativamente então ao comentário e à questão que me coloca, que eu agradeço, de facto, essa questão das festas, há sociólogos que trabalham essas questões, eu não trabalhei essas questões, mas de facto há duas, parece-me a mim à primeira vista que há duas variáveis importantes. A primeira é que foram alguns desses imigrantes que redinamizaram essas festas a partir dos anos 60 e 70, a partir dos anos 70 e 80, sobretudo, por questões económicas, mas também porque é o momento do reencontro. Que essas festas têm lugar muitas vezes no verão e é o momento do reencontro. O que acontece muito com os portugueses na Suíça, no Luxemburgo e em França, porque podem ir todos os anos, o que não acontece da mesma forma, portugueses que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, que estão no Canadá, ou na África do Sul, ou na Austrália. E, portanto, há essa ligação e, de facto, passa a ser a festa do imigrante, assim como nós em Portugal dizemos que a música Pimba é música de imigrante, mas não é preciso imigrantes para encher o pavilhão Atlântico com o Tony Carreira, não é? Mas, de facto, ligamos, e de facto, são as festas do imigrante, são as festas, digamos assim, populares, em que o imigrante tem um lugar de destaque, e até às vezes tem monumentos ao imigrantes, ruas do imigrante, etc. A senhora do imigrante, eventualmente sim, e de facto é como diz, de facto é um momento de reencontro, é um momento de festa, e nos momentos de festa as representações são positivas. Agora, há sempre as representações são sempre plurais. Há um estudo muito interessante final dos anos 80, início dos anos 90, do Bertino Gonçalves, sobre a maneira como os portugueses de Braga e de Melgaço, portanto uma zona urbana e uma zona rural, viam os imigrantes. Ele fez um questionário muito detalhado sobre questões económicas, etc, e via-se que também tem a ver, uma das variáveis era a variável do estatuto sociocultural de quem via o outro. Ele pegava nas questões do capital cultural e do capital social e do capital económico e, portanto, alguém em Portugal com capital, estou a simplificar o raciocínio, mas com maior capital cultural, mas com menor capital económico que o imigrante nos anos 80 que vinha, eventualmente tinha uma visão negativa do migrante sobre questões culturais, porque considerava que ele tinha dinheiro, mas não tinha gosto. E vem, por exemplo, a questão da casa do imigrante. Aliás, houve alguns municípios, eu sou de Paredes de Coura, mas o município de Ponte de Lima, penso que fez isso na altura, que às vezes fizeram portanto, algumas diretivas relativamente às casas, por causa das casas dos imigrantes, quando naquela altura as ditas casas dos imigrantes já eram feitas por toda a gente, mesmo que aqueles que não viviam no estrangeiro. Toda a gente retomou mais ou menos o mesmo tipo de casa, só mais tarde é que se começou a recuperar as casas mais antigas e ter outro cuidado nessas questões. Portanto, de facto, sim, é uma imagem positiva, mas é normal que ela assim seja, porque estamos num momento de festa, e o que não impede que às vezes haja também o outro lado da moeda e a imagem negativa em função do contexto. Não é? Eu só vou dar mais um exemplo de que é diferente, mas eu tive uma vez, aqui há uns anos, acho que foi em 2005, de manhã às 6h30 da manhã, estava num consulado aqui na zona de Paris, por causa dos papéis, e toda a gente falava mal de Portugal, porque estávamos às 6h30 da manhã à chuva, à espera cá fora. E à noite fui ver um jogo de Portugal-França no estado de França. Portugal perdeu 3-0, no dia 25 de abril. Eu nunca mais me esqueci, perdeu 3-0, e toda a gente estava a favor de Portugal. E eram as mesmas pessoas que estavam no consulado de manhã, que estavam contra Portugal, e que tarde estavam todos com as bandeiras e com a careta do Luís Figo na altura, etc, Portugal. Portanto, em função do contexto, as coisas são também interessantes de analisar. Mais alguma questão? Bem, eu só queria deixar aqui uma nota em relação à apresentação do Luís Muniz e sobre o podcast, que de facto, entre os vários meios de acesso às notícias, é aquele que mostra mais estabilidade no crescimento do seu uso nos últimos relatórios por exemplo, do Digital News Report. Ao passo que, por exemplo, a utilização de redes sociais tem variado, portanto houve um boom, um crescimento exponencial
que já sofreu um período de estabilização, até de estagnação, e de decréscimo no relatório do ano passado, e este ano voltou a subir, no contexto também da pandemia, mas o uso do podcast como forma de acesso às notícias tem vindo a revelar-se cada vez mais sedimentado, e é muito interessante também depois ver como é que isso se articula com as próprias estratégias das organizações jornalísticas convencionais. Era só uma pequena observação que eu queria deixar. E também, a propósito da apresentação do Manuel, a questão do bom imigrante, não é? O português como o bom imigrante em França, no caso particular francês, e a forma como isso também é utilizado na própria retórica da extrema-direita francesa, não é? A diferença entre os bons imigrantes e os maus imigrantes, entre europeus e não europeus, e portanto isso também era só uma pequena observação que eu queria se me deixar. permitir, a propósito Claro. disso, há 2 anos, precisamente, a iniciativa de um historiador de origem, portanto, francês de origem portuguesa, o Vítor Pereira. Sim, o Vítor Pereira, sim. O Vítor Pereira, assinámos no Le Monde precisamente uma tribuna relativamente contra essa utilização. Dizer que os imigrantes portugueses nos anos 60 eram os bons imigrantes em que mais, e que hoje os outros são, etc, etc, etc. Portanto, contra a utilização, digamos, do português para o racismo relativamente a outras questões, e tem toda a razão, de facto, a extrema-direita utiliza muito esse discurso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Antes de, se calhar, fecharmos, não é, Maria José? Bom, então se não... se calhar sim. Exato, se calhar fechamos, se não existe mais alguma pergunta. Fechamos este primeiro encontro, acho que foi um verdadeiro sucesso, e eu e a Maria José só temos a agradecer ao Luís e ao Manuel pelos contributos tão estimulantes e interessantes que trouxeram, e também, claro, à audiência que esteve presente, e eu acho que ainda foi uma audiência considerável. E por isso só temos de estar agradecidas, e deixamos a nota sobre o próximo encontro, não é, do GT. Maria José, queres dizer a data e a hora que vai ser? Sim. Portanto, eu segundo aqui a Marisa, agradeço muito ao Luís também e ao Manuel, e a rádio acabou por ser hoje o meio, não é? A rádio e o podcast, não é? O meio aqui em destaque, o que também muito nos agrada. E queríamos também só deixar também um agradecimento, porque também contribuíram para a organização deste encontro, deste primeiro encontro, portanto à Isabel Macedo, também à Isabel Reis e ao Fábio Ribeiro, obviamente ao Manuel Antunes da Cunha e também ao Luís Bonis. E pronto, queríamos também deixar a nota de que o próximo, que será o segundo Encontros com o GT de Públicos e Audiências, está previsto para dia 17 de junho, às 14. Nós depois faremos uma divulgação mais pormenorizada, e faremos uma articulação mais próxima com o grupo de trabalho de géneros e sexualidades, com uma apresentação feita pelo Daniel Cardoso, e também com o grupo de trabalho de cibercultura, com uma apresentação do António Bahia Reis, que eu penso que também estava aqui na audiência hoje, não sei se ainda está. Estou aqui, embora eu estivesse calado. Ok. Está bem. Olá a todos, viva! Boa tarde. Portanto, a próxima sessão será então com o António Bahia Reis e com o Daniel Cardoso. Nós depois faremos a divulgação nos canais habituais, e também anoto que, portanto, nós estamos aqui a gravar a sessão, como repararam, e depois, entretanto, também iremos disponibilizar o vídeo, está bem, o webinar. E pronto, também nos canais habituais, nomeadamente no Facebook, na página do Grupo de Trabalho de Públicos e Audiências, está bem? Muito obrigada a todos. Gostei também muito, permitam-me só ver aqui muitas caras que já não via há muito tempo, e que é sempre bom rever, sobretudo nestes tempos. E agradecemos a todos. Muito obrigada.